Oi pessoal, nós vamos continuar nosso conteúdo e hoje nós vamos falar sobre água. Refletindo sobre água, onde será que a gente encontra água na natureza? Em que lugar? Vamos pensar, né? Nós temos água no ar, nós temos água no solo, nós temos água sobre o solo, nós temos água nas plantas, no corpo dos animais, nós temos água em diversos lugares. Mas nós podemos encontrar água em vários estados. Ou seja, nós podemos encontrar a água no estado sólido, quando ela é um gelinho. Nós podemos encontrar água no estado líquido e no estado gasoso, quando ela vira aquela fumacinha. Vocês vão pedir para a mãe, uma hora que ela estiver fazendo arroz, que ela coloca a tampa no arroz e tá subindo aquela fumaça, só para vocês olharem perto dela. A hora que ela colocar a tampa, depois vocês vão pedir para olhar a tampa de novo. Então aquela fumacinha, ela vai subir, porque ela está aquecida. Depois ela vai formar um monte de gotículas lá na tampa. E quando a mamãe tirar aquela tampa, aí ela vai formar um monte de gotas caindo, que é assim o processo que nós chamamos de ciclo da água, né, na natureza. Então vamos ler aqui esse texto. Olha só. Vamos descobrir onde encontramos a água na natureza e refletir sobre o consumo desses importantes recursos. Aí vocês têm uma imagem, estão vendo na ponta das montanhas, tem gelo, porque é muito frio, elas são muito altas. Quando essa água se descongela, elas vão formando rios, que vai descendo, descendo e assim por diante, passando cada vez por regiões de relevo mais baixo, até chegar nos oceanos, certo? Mas ela não vai só direto para o oceano, porque parte dessa água evapora, vai formar nuvens. Outra parte os animais consomem, as plantas consomem. Outras vão para o subsolo, formando... vocês já ouviram falar aqui no Paraná, grande parte da região sul do Brasil, parte da região sudeste e centro-oeste, além do Paraguai e da Argentina, nós temos aqui embaixo um aquífero chamado de Aquífero Guarani. Ele é um dos maiores mananciais de água potável do mundo. Então é um reservatório de água. Além deles, nós temos mais para cima os lençóis freáticos, também são lugares que nós encontramos água. Então, será que você anda gastando muita água? A água é um importante recurso cíclico da natureza, porque ela forma um ciclo, né? Ela pode estar em geleiras, nuvens, na chuva, nos lagos, nos rios, oceanos, embaixo da superfície da terra, no ar, no corpo dos seres vivos e etc. Então, esses são os locais onde nós encontramos água. Peguem o seu marca-texto e grife isso daqui, ó. A água é um importante recurso cíclico da natureza e vai até etc., que é onde nós encontramos. Isso está associado ao fato de a água sofrer transformações no estado físico reversíveis. Ela pode apresentar o estado sólido, líquido e gasoso. Grifem isso também. Sólido, líquido e gasoso são os estados pelos quais a água passa. Continuando aí. Por exemplo, a água que está no corpo da planta pode sair dele de um processo chamado evapotranspiração. Até nós transpiramos.
né? E a água dos rios e lagos podem evaporar. Quando bate aquele sol quente, a gente vê até aquela fumacinha subindo. Nos dois casos, a água passa para o estado gasoso e se mistura com o ar. Quando ela esfria, o vapor de água se condensa e muda para o estado líquido, ou seja, ela tem um resfriamento. As gotículas de água que surgem podem formar as nuvens e quando estas gotas ficam grandes e pesadas, lá vem a chuva. A água pode cair no solo, nos oceanos, nos rios e nos lagos, e etc. Quando expostas a uma temperatura muito baixa, a água líquida se solidifica, ou seja, ela vira sólida. Isso acontece também nos polos. Lembra que nós vimos lá o Polo Norte, o Polo Sul? Tanto é que tem poucos moradores lá, porque a água ela é sólida, né? Inclusive tem casas lá que são feitas de gelo, que nós chamamos de iglu. As geleiras são formadas por água no estado sólido, mas nós estamos com um problema, com a questão do aquecimento global. Essas geleiras têm se descongelado e muitos seres que moram lá estão correndo sério risco, né, de ser extintos, né, porque eles são próprios daquela região, eles precisam daquilo. Então, apesar de haver água em grande quantidade e de ela ter um ciclo no planeta, só uma pequena parte dela está disponível para o consumo humano. Grifem isso daí. Apesar de haver água em grande quantidade e de ela ter um ciclo no planeta, só uma pequena parte dessa água está disponível para o consumo humano. Pois temos que valorizar muito a água de boa qualidade que chega nas torneiras de nossa casa. Agora, nós vamos lá na página 120 para ler. Essa é uma historinha que dá uma ideia de onde a água, né, por todos os lugares que a água passa. Então, Aventuras de Tinica a Gotinha. Aventuras de Tininha a Gotinha. Esta é a história de uma gota de água chamada Tininha. Há muito tempo, no oceano, Tininha começou a ficar inquieta. Nem sei há quanto tempo estou nessa vida, indo para lá, para cá, com o balanço das ondas, das marés, das correntes oceânicas. Às vezes, vou parar em lugares mais profundos, escuros e frios. Ainda bem que estou cercada de minhas amiguinhas gotas de água. Elas são legais, mas é que faz tanto tempo que eu estou aqui, queria conhecer outros lugares, viajar, explorar coisas novas. Gostaria tanto de estar mais perto da superfície e de ver o sol novamente. Um dia, sem se dar conta, a gotinha sentiu um calorzinho do sol esquentando as suas costas. Que gostoso! Estou me sentindo tão quentinha, exclamou. De repente, começou também a sentir levitando. O que está acontecendo? Foi quando ela se deu conta. Opa, estou evaporando. Mas sempre que isso acontecia, Tininha sentia um pingo de medo. Oh, não, está começando a ficar muito alto. Eu tenho medo de altura. Eu quero voltar, mas não havia mais como voltar. Agora Tininha se sentia terrivelmente estranha. Ela já deixava de ser líquida, sentia-se agitada por dentro. Ela havia se transformado em vapor de água. Estava invisível e se misturava ao ar. E continuava subindo, cada vez mais e mais alto. Subindo.
cada vez mais e mais alto. Só que, à medida que subia, Tininha ia sentindo mais frio. E para finalizar esse capítulo, vamos ver de novo. Neste capítulo, você aprendeu o quê? Devemos estar atentos aos nossos hábitos de consumo. Assim, contribuímos para a preservação de recursos naturais. Podemos reduzir o desperdício, grifem essa palavra, reduzir o desperdício, reutilizar materiais e reciclar o que for possível. Então, grifem, reduzir, reutilizar e reciclar o que for possível. Grifem, isso é muito importante. Que são os 3 R's, né? RRR. Reduzir, reutilizar e reciclar. Devemos consumir água de maneira consciente, sem desperdiçar esse importante recurso. As nuvens são formadas de gotículas de água. A água pode ser encontrada em diferentes locais na natureza e em diferentes estados, sólido, líquido e gasoso. Grifem sólido, líquido e gasoso. As transformações de estados físicos são reversíveis. Então, olha só. Ou seja, a água pode sempre passar de um estado para o outro. Então, aqui tem uma pessoa tomando banho. Ser humano utiliza os recursos naturais, por exemplo, a água, que pode ser preservado com, né? Aqui, ó, hábitos de consumo devem promover reciclagem, reutilização e redução. Então, a água pode mudar de estado físico, sendo sólida, líquida e gasosa. Agora aqui, ó, pode ser encontrada, por exemplo, em nuvens, oceanos, chuva, aí vai mais um monte de coisa, né? No solo, no corpo dos seres vivos e assim por diante. E é isso, galera. Aqui nós temos o que estudamos, né? A questão da preservação, da pirâmide alimentar, tudo aquilo que nós, né, exploramos, o aumento da obesidade, né? A gente falou de alimentação, conheceu hábitos que promovem um estilo de vida mais saudável, discutiu hábitos de consumo e refletiu sobre a preservação de recursos naturais, descobriu onde há água na natureza e refletiu sobre o consumo desse importante recurso. E aí nós vamos ficando por aqui e daqui a pouco a professora vai passar as atividades que vocês vão fazer e que são importantes. Beijos a todos.